19 horas em Brasília, parece horário da Voz do Brasil, né? Sexta-feira fiz essa live neste horário com a intenção de trazer um pouco de descanso. Quantas mulheres que estão no corre-corre do dia a dia, né? Quantas mulheres que estão exaustas energeticamente e emocionalmente. Quantas mulheres não estão conseguindo nem respirar de tanta correria que você está vivendo aí, né? De tanta exaustão. Isso é um crime que você comete contra você mesma. Então, assim que as pessoas forem chegando, eu vou iniciar essa live de hoje com uma meditação para você encontrar um pouco de espaço no seu pulmão e um pouco mais de força. Vou ensinar como acessar essa força através da sua energia feminina. É uma força que a gente puxa da terra. Porque eu imagino que você tá aí nesse corre, nessa lamúria, né? De conseguir ser alguém, de conseguir um lugar ao sol, para pagar contas, para sobreviver nesse mundo, para ser competitiva, para ser chamada na empresa, para pertencer, para ser inteligente. E isso está te fazendo perder energia feminina para os seus relacionamentos. Mulher que não consegue engravidar. Tá faltando energia feminina. Precisa curar o feminino dentro dela. Mulher que não consegue se dar bem com parceiro. Parceiro não olha pra você, não te procura sexualmente. Tá faltando energia feminina. Mulher que está sozinha, sobrecarregada sozinha. Ninguém vê o seu precioso valor, a sua preciosa presença. Tá faltando energia feminina. E o mais doloroso para a mulher. Minha live é para que você não chegue a isso. Os seus filhos adoecidos fisicamente ou emocionalmente. Energia feminina traz tudo isso para você, gente. Quando ela está estabelecida em equilíbrio com o masculino dentro de você. Seus filhos estão saudáveis, seu marido está próximo, você no trabalho não se cansa, você com todos os afazeres que você tem no dia a dia, você sabe falar não, você sabe se posicionar, você sabe valorizar o momento que você está cansado e você fala chega, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Tudo isso vem da nossa energia feminina. Hoje eu fui fazer uma sessão de osteopatia. Eu tenho 42 anos e eu funcionei tanto na energia masculina, mas tanto, né? Eu falo que eu esgotei até a minha energia masculina e a feminina era praticamente inexistente. Então eu ainda estou em processo de cura física do meu corpo, né? Eu tive problemas de articulação, problemas de nervo ciático, porque a musculatura, né, ela sobrecarregou tanto, eu liberei tanto cortisol durante a minha vida toda, que eu ainda estou limpando o meu corpo e eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo isso. Então eu fui fazer uma sessão de osteopatia hoje para ver problema de cortisol. Fiz muito crossfit na vida, carregava aqueles pesos, né, horríveis. Aquilo me machucou. Em vez de eu relaxar, me machucou mais. E nessa sessão de hoje, eu estava conversando com um fisioterapeuta, ele disse assim que recebeu um bebezinho de 15 dias no consultório, né? Eu falei, nossa, mas tem osteopatia para bebê de 15 dias? Qual o problema? Daí ele me explicou algumas questões, né, do nascimento. E eu disse assim, trauma de nascimento, a mãe pode curar. Uma mãe na sua maior força feminina, na sua espiritualidade maior, ela cura o filho. Até os 5 anos as crianças vão ter dezenas, centenas, milhares de doenças, de vírus, de infecções bacterianas. O vírus, ele tem relação num bebê até 5 anos
com a extensão da mãe. O bebezinho até os 5 anos de idade, ele é a extensão do corpo físico, mental, energético da mãe e emocional. Então a criança, quando chora demais, se a gente for buscar na história da mãe, o que ela não está conseguindo externalizar, a criança chora por ela. Ou então quando esse bebezinho chora demais, se a gente perguntar para a mãe, para a avó, né? O que aconteceu com essa mãe nessa mesma idade, nesse mesmo momento de vida do bebezinho? Provavelmente a mãe sofreu de abandono. Então, às vezes, o bebezinho está chorando o abandono da mamãe que sofreu isso com a vovó. Quando a criança, então, desenvolve alguns vírus, o vírus se desenvolve através de doenças, das gripes, dos resfriados. Isso tem relação na criança com desvalor da mãe. Uma criança não tem desvalor. Tem alguns pediatras que vocês vão ouvir aí que todas as infecções são para a criança criar resistência. Que jeito ruim, né? Por que não pode criar resistência com amor? Por que não pode criar resistência de uma forma saudável, né? Sendo protegida amorosamente? Não. Se entende que a criança exposta, ela cria mais resistência. E não é isso. Toda doença até os 5 anos de idade da criança, se são virais, estão relacionadas ao desvalor da mãe. Quando você sentiu desvalor? Quando você não sentiu-se importante diante do seu esposo? Quando você sentiu desimportante no seu ambiente de trabalho, de você ter que sair mais cedo para tirar licença e cobrar uma postura diferente de você? Você se sentiu desvalorizada por ser mulher e por estar necessitando de um momento maior com você para sua saúde. E eles não valorizaram o tempo em que você não estava grávida. Não houve uma compensação, tipo, olha, essa profissional é eficiente, ela é valorosa pra gente, agora ela tá num momento que ela precisa se cuidar, então tudo bem ela sair mais cedo desta licença. Não, ela se sentiu desvalorizada, não se sentiu acolhida, protegida durante a gravidez ou o período em que ela está amamentando. Então a criança faz uma infecção viral. Todos os vírus têm a ver com desvalor. Se eu for entrar na COVID, também tem relação com desvalor. Quando eu tive COVID, que foi em março, eu sabia, já sei, isso a gente estuda muito, a frequência energética de cada vírus, e eu sabia que o vírus da COVID tinha relação também com desvalor, e eu falei, bom, eu tô bem, tranquilo. Aconteceu um fato nos dias que antecederam, uma semana que antecedeu, e um fato que me deixou bem derrubada emocionalmente. Foi uma das grandes provas que eu já vivi nessa caminhada. Uma semana depois eu estava com Covid. Então você está no meio de uma pandemia, você sente desvalor. Pode ser que você entre na frequência do vírus, que é um vírus agressivo, agora o da Covid. Todos os vírus têm essa mesma frequência energética. No caso de fungos, por exemplo, uma criança que teve alguma questão fúngica, o fungo tem relação com ressentimento, né? Uma criança de 5 anos ressente o quê, minha gente? Não tem ressentimento. Então, ele está relacionado, o ressentimento da mãe. Culpa. A mãe às vezes sente culpa de trabalhar, né? Eu lembro que o meu filho, de 2 para 3 meses, ele teve uma pneumonia gravíssima. Mamando no peito, mamãe em casa, né? Mas a minha cabeça estava muito preocupada com o trabalho. Eu estava contando nos dias a volta do trabalho, a sensação de ter que voltar a trabalhar, e eu não estava preparada para ficar longe. Estava com 2 crianças, mas eu me senti pressionada de voltar ao trabalho. Não podia pedir demissão, não podia pedir mais um mês, porque eles não iam aceitar. Então aquilo me angustiava demais, eu sentia muita culpa de largar dos filhos. O que aconteceu? O meu caçula teve pneumonia, uma pneumonia bacteriana. A frequência energética da bactéria, segundo o Theta Healing, se vocês não conhecem, a Vianna Stibal é a maior pesquisadora dessa área, ela é naturopata,
E ela desenvolveu essa técnica chamada Theta Healing, que está presente em mais de 200 países já. E eles estudam a frequência energética de alguns patógenos. Então, no caso das bactérias, a frequência energética, que é uma frequência emocional, está ligada à questão da culpa. Mas nunca é a culpa do bebê, é a culpa da mãe. E daí eu tava conversando com esse fisioterapeuta e fui falando isso pra ele, né? Ele falou, faz muito sentido, tem muitas vezes que eu ponho a mão no neném e eu vejo que não é um trauma do parto, que não é a posição fetal que ele ficou na barriga, o problema, e o problema é a mãe. A queixa dessa mãe é que o bebê não dormia à noite. Então, quando a criança não dorme à noite, isso, no meu entendimento, vou tentar assim, podem ser várias questões, até porque não fui eu que analisei a mãe nem a criança. Mas na hora que ele me falou do caso, me veio a sensação que a criança não dorme porque não está segura, precisa estar sempre alerta, precisa estar sempre atenta, chora muito. A mãe já está vivendo um processo de estresse. Olha o pernilongo aqui em casa. A mãe já está nesse processo de estresse, ela já está cansada, ela já está liberando cortisol pela própria novidade da gravidez e também do momento do puerpério, né? Tá amamentando, um monte de gente falando no ouvido dela, ela cansada fisicamente, toda troca de hormônios. Você imagina o que acontece com essa mãe se ela ainda tem medo, se ela ainda não se sente segura, se ela ainda está à espreita de um perigo. O que acontece? A criança capta essas emoções da mãe. Um bebezinho, gente, eles têm um canal amplamente aberto. As crianças percebem tudo. Existem alguns autores que dizem: não faça sexo no quarto em que seu bebê está. Porque a frequência energética do sexo, por exemplo, é uma frequência de adulto, de um entendimento de adulto. Uma criança não consegue entender o que está acontecendo e ela percebe porque ela tem todos os sentidos aguçados. Ela tem uma percepção energética, emocional e espiritual que capta tudo, mesmo sem ouvir, mesmo sem estar acordada, mesmo sem estar vendo, mesmo sem estar cheirando, né? Quando ela, por exemplo, só dela estar no quarto, ela já está percebendo. Isso é muito sério. Isso aqui é um ensinamento para muita gente que não tem essa consciência. E depois de falar dessa questão das crianças, das doenças das crianças até os 5 anos e a extensão da mãe, eu vou um pouquinho mais fundo dos adolescentes, das crianças maiorzinhas. Tem mãe que me liga e fala assim: Ellen, minha filha não para disso, não para daquilo, minha filha não consegue estudar. E daí a gente vai constelar a mãe. Fala: não, mas você tem que constelar ela. Fala: não, a sua filha antes dos 21 anos, ela ainda não está carregando emaranhado de ninguém. Ela está carregando emaranhado seu. Então a gente resolve o emaranhado da mãe ou do pai. Geralmente na mãe é o mais latente, porque os filhos são muito fiéis às mães. A gente cuida da mãe e a criança melhora, o jovem melhora. Existe um outro caso de uma mulher, uma paciente, câncer de boca, não era fumante. Câncer de boca é muito comum em mulheres fumantes. Essa mulher foi começar a contar um pouco da história, do câncer da boca, fez uma cirurgia, tal. Quem descobriu foi um dentista. O filho dela, de 20 anos, tinha descoberto uma doença sexualmente transmissível e a filha tinha tentado suicídio. A mãe fez câncer. A frequência energética do câncer está religada a ressentimento. Então, essa mulher mordia a boca, mordeu tanto e juntou com ressentimento até que isso virou um câncer e uma célula maligna mesmo, O que aconteceu lá atrás nessa mãe, gente? Com essa mamãe que não tinha força para nutrir os filhos. O vírus de uma doença sexualmente transmissível, qual é a frequência dele? Está relacionado a quê?
culpa. Então esse menino tinha culpa de alguma coisa. E a filha tentando suicídio. A vida não flui por meio da filha. Então a mãe não conseguiu fazer esse fluir de vida. Hoje o problema maior que existem entre os filhos, entre os jovens, não é droga, é suicídio. Essas mães não têm energia feminina, porque, gente, o filho é assim, a gente tem que ter muita energia. Ele chega para você, ele te testa o tempo todo, e ele não tá testando por maldade, porque os filhos são espelhos das mães. Os filhos, todo o trabalho que seu filho dá, toda adversidade que seu filho faz, é para te chamar atenção e para chamar atenção do que você foi na infância e da criança que ainda grita em você. Vou te dar um exemplo. O meu menino, por exemplo, quando ele era pequenininho, ele era muito bagunceiro, muito bagunceiro. Era uma coisa assim, destruidora. Era uma coisa assim, fora do normal. A casa não parava arrumada de jeito nenhum. E ele disse pra mim assim, por que você tá me corrigindo, sendo que as suas coisas são uma bagunça? Você não sabe onde tá nada. Isso anos lá atrás, quando ele era pequeno. E anos depois, fazendo cursos de constelação, né, e outras terapias evolutivas, outras formações, eu fiz muito curso nessa vida, fui em busca de aprendizado, tudo. Eles mostram, né, que os nossos filhos são as nossas mazelas. Eles são espelhinhos que vão te mostrando tudo que você está falhando como ser humano. Não é como pessoa de honestidade, é como ser humano. O que você precisa melhorar, o que você precisa evoluir. E o que tem por trás da bagunça física, né, na casa? Existe uma bagunça interna emocional. Você acha que uma criança tem bagunça interna? Não. Criança tem sofrimento, tem falta de atenção, tem falta de amparo. É isso que a criança tem. A bagunça interna que está refletida na bagunça da casa, do quarto, é da mãe. Percebe? Se você é uma mãe que tem bastante energia feminina, presença, olha para o seu filho sem ter que gritar, sem ter que esgoelar, sem ter que brigar, consegue falar uma vez num tom assertivo, a criança vai te obedecer. Todas as crianças precisam de amor, de limite. E limite sem endurecer o coração. Quantas vezes você briga aí com seu filho com raiva no coração? Quem tá com raiva não é você, é a sua criança birrenta brigando com uma outra criança. Entende? Assim se educa filho. Precisa curar a energia feminina. Como que vem a minha energia feminina, Ellen? Já vou entrar nos abortos e vou entrar na infertilidade, tá? Como que vem minha energia feminina? Ela vem de um canal de nutrição do feminino da minha ancestralidade. 7 gerações para trás, quantas mulheres estavam em sofrimento na alma, cheia de mágoas, cheia de dores, que essa força não passou, esse amor não passou para frente. Geração de agora, que é essa geração X das mulheres adultas, que estão trabalhando desesperadamente para conseguir manter a casa, estão só na energia masculina. Essas mulheres estão exaustas, né? Elas ajudam os homens financeiramente e não tem mulher nessa casa. É só busca de energia masculina. Então as crianças ficam sem o acolhimento, ficam sem esse entendimento de eu tenho um lugar que me nutre. Ir para casa é ter a sensação de ser cobrado, de ser desamparado. Ué, mas a mãe está em casa, não tem problema, a mãe não consegue ser esse ambiente de amor, porque você chega do trabalho, né, naquele masculino de estresse, de loucura, de prazos que você não cumpriu, de metas que você não cumpriu, de chefes que estão cobrando perfeição sua, você chega numa pilha. Uma criança, por exemplo, que não dorme, olha só, gente, mamães que vão engravidar, uma criança que não dorme, significa que essa mãe
que está amamentando, que está colocando o bebezinho para nutrir no seu cardíaco, está cheia de cortisol. O hormônio do estresse, toda vez que você se irrita, toda vez que você tem raiva, ódio, você libera cortisol no seu corpo. O cortisol é um hormônio abençoado. Sabe para que ele serve? Para nos tirar do perigo. Por exemplo, se você está andando na selva, você encontra com um leão na sua frente. Seu corpo lá na sua... na glândula renal, na sua... Ai, sumiu o nome, meu Deus do céu. Que é no plexo solar, mas é a nossa glândula onde se produz o cortisol. Eu esqueci o nome da glândula, ela fica sobre o rim. Tanto é que o nome dela é não sei o que lá, renal, sumiu. Essa glândula que fica lá ativa o seu corpo para liberar cortisol, que é um hormônio que te dá aquela tremedeira, aquela... para você agir, para você se defender. Se você tá vendo um ladrão na sua frente, você vai liberar cortisol para você conseguir correr do ladrão, para você conseguir agir e se proteger. Agora você imagina a gente tendo medo, sustos, pressões, estresse o dia todo. Você tá liberando só cortisol. Aí você chega em casa do trabalho, você vai colocar seu filho no peito, ele que nem teve contato com estresse, ele não sabe o que é estresse, ele não sabe o que é perigo, ele não sabe o que é medo, e ele começa a sentir o seu medo, o seu estresse, o seu desarranjo energético. É uma criança que não vai dormir, que não vai mamar. Seu filho não tem problema, o problema sempre está na mãe. E assim, eu vou bem além disso, né? Na gravidez, por exemplo. Você passou a gravidez, os 9 meses da sua gravidez, se sentindo amada, amparada, parando para cuidar de você, se alimentando de uma forma saudável. Você diminuiu o seu ritmo de trabalho? E antes de engravidar, você que está querendo engravidar, você já diminuiu o seu ritmo de trabalho? Você já fez essa escolha de dizer para você mesma e para Deus: eu estou pronta para ser mãe, porque eu vou contribuir para a humanidade com um ser humano melhor que eu. Os filhos, meus amados, a vida começa não na gente, a vida começa muito lá atrás, em todos os nossos antepassados. São anos-luz onde essa vida começou. E a vida faz fluir a partir de cada gestação. Então a vida não começou na sua mãe. E a vida do seu filho também não vai começar em você. Mas você é o portal, você é a genética que vai dar continuidade a ele. Então a sua responsabilidade espiritual e emocional diante deste ser que vai ser criado a partir de você é muito grande. Todas as mães, antes de engravidarem, precisavam entender um pouco de relação consciente, precisavam entender um pouco da sua energia feminina, curar sua energia feminina antes de engravidar. Porque se você recebe um filho naquela frequência de insegurança, de medo, na frequência de eu não sou amada, eu não sou valorizada, eu estou em perigo na minha relação de casal, eu não tenho proteção, seu filho vai nascer com tudo isso. Ele já vem para a vida, ao invés de desenvolver todas as virtudes que Deus direciona para ele, ele vai ter que resolver as questões emocionais que você não resolveu. Então, por que alguns abortos ocorrem? Eu vou tentar falar isso da forma mais amorosa, mais tenra possível. Porque eu sei que é muito doloroso, né? Algumas crianças, elas vêm no coração de um casal como o primeiro filho. Eles nunca vão deixar de existir. Natália, obrigada pela mensagem, tá? Quem tá sentindo dor aí no coração, eu tô sentindo que algumas de vocês, eu tô falando isso, tá trazendo dor para vocês. Respira fundo, põe a mão no coração.
Eu sei que nós estamos em pouco aqui, mas isso é um assunto doloroso, deve estar conectando com muitas de vocês. Desde já envio amor incondicional do Criador pro coração de cada um de vocês aqui que está ouvindo. Então, um bebezinho, quando vem na vida de uma pessoa, e então, Gislaine, eu senti que vocês estavam... isso machuca bastante, né? Então, tem duas questões, vamos lá. Tem várias, mas eu vou apresentar aqui duas. Na ancestralidade, lá atrás, existe... o feminino pode estar ligado à morte. O que isso quer dizer? O feminino ligado à morte. Lá nas antepassadas, algum bebê, por exemplo, teve que ficar longe da mãe, teve que se afastar da mãe, foi tirado do colo da mãe. E a mãe sofreu um luto desse afastamento. As crianças eram roubadas, vocês sabem disso. Os bastardos eram tirados da mamãe. Eles iam para a família real, vamos dizer assim, e eram tirados das outras mulheres, né? Que os homens tinham umas relações extraconjugais e elas perdiam direito ao filho. Tem outras mulheres que precisaram fazer muitos abortos. Nós não sabemos a história das nossas antepassadas. Elas provocaram os abortos, elas que causaram os abortos dos filhos. E essa mulher pode ter sido a sua tataravó, a quinta geração lá atrás, e você nem sabe. Mas existe um luto no sistema familiar, uma perda, uma dor, né? Nas imigrantes, por exemplo, pode ser que alguma imigrante que chegou aqui ao Brasil perdeu um filho no trajeto no navio e jogou o filho ao mar. Você imagina a dor dessa antepassada? E isso está no seu DNA, esse luto está no seu DNA. Então, alguns bebês, eles vêm conectados a essa dor do luto. E eles vêm para a mãe olhar muitas vezes para essa questão. Não estou dizendo que esse é o seu caso. Estou dizendo que eu vou falar isso da forma mais amorosa possível para dizer quais são as causas sistêmicas do que está acontecendo. Então, pode ser que ele esteja ligado a isso e ele vem cumprir esse papel. Um curto espaço de tempo. A vida se apresenta para ele, mas ele termina o papel dele, que é mostrar para a mamãe que existe esse luto materno no sistema dela. E daí ela tenta fazer fertilização, ela tenta fazer vários processos dolorosos que machucam, que estressam, ela fica mais estressada, ela libera mais cortisol e muitas vezes a causa disso está lá na ancestralidade. Muitas vezes a causa pode estar na sua mãe, por exemplo, às vezes sua mãe tentou inconscientemente te abortar ou conscientemente te abortar. A gente não sabe o que aconteceu. E uma outra questão é que, assim, às vezes as crianças vêm, né, e elas olham para o pai e para a mãe que estão com características muito fragilizadas, muito infantis. Boa noite, Flávia, seja bem-vinda. Boa noite, Adriane. Boa noite, Gislaine, vamos ver. Eu sei, meu amor, eu sei. Vamos cuidar disso, né? É muito difícil. Que todo o amor incondicional de Deus vá para você agora e para o seu ventre. Então, e pode ser que também esse bebezinho tá dentro da barriga da mãe, ele diz assim: nossa, mas o meu pai e minha mãe ainda estão nesse tipo de fragilidade emocional, eles ainda estão com essa dificuldade, eles ainda estão brigando, eles ainda estão vivenciando isso. Eu volto mais tarde. E daí ele acaba não ficando. E daí você pode perguntar, né, que é a pergunta de toda tentante. Ellen, mas e aquelas mulheres que não têm nem consciência? Por que os filhos vêm? Por que o meu filho não vem para mim e os filhos vêm para essas mulheres que nem têm consciência? Por que isso? Porque também são equilíbrios do sistema. Existem filhos, existem crianças hoje que a gente chama de crianças cristais, crianças índicas, que vêm sim para mudar um sistema familiar. Então, às vezes, os pais têm muita inconsciência, são almas
muito sem aprendizado ainda. E os filhos vêm trazer essa grandeza espiritual para os pais. Isso acontece. Por isso que a gente vê tantos casos assim. Meu Deus, por que aquela mulher tem tanto filho? Por que aquela mulher pôs tanto filho no mundo? Ela precisa aprender com esses filhos. Mas não precisa ser assim, porque tudo isso traz sofrimento, né? Então, as tentantes, eu vou ensinar algumas situações para vocês. Primeiro assim, uma mulher que faz endometriose, que não consegue engravidar porque tem endometriose. Em muitos casos, a endometriose é aquela crosta, eu vou falar de uma forma não médica, porque não é minha área é terapêutica, mas eu vou dizer assim, para você entender bem. Cria uma crosta no útero. É uma bola de proteção naquele útero, dizendo, aqui não vai entrar, esse útero não vai gerar vida, eu vou impedir, porque lá atrás houve um luto não resolvido. Eu já atendi uma moça uma vez que ela era filha de uma mãe que era gêmea com uma outra mulher. Essa mãe, olha só, gente, essa história. Essa mãe nasceu, ela e a irmã gêmea dela, após um filho natimorto da avó. Um menininho que morreu logo após o nascimento. Então, o irmão dela era natimorto, certo? Perdão. Essa menina era filha de uma mãe, a neta, eu atendi a neta, que era filha, né? A mãe dela era gêmea e a mãe dela era filha de uma mulher que perdeu um bebê. Então ela perdeu um irmão, né? E assim que ele nasceu, e era um menino. E essa menina, ela chegou pra mim com muitos problemas na área afetiva, com dificuldade no relacionamento. Ela teve um namoro na Itália, ela morou quase um ano com um parceiro na Itália, sozinhos os dois, saíram do Brasil para tentar a vida lá. E eles saíram daqui como amigos e se apaixonaram no meio do caminho. E lá, ele nunca assumiu ela, nem para a família dele que ficou no Brasil, nem para as pessoas que eles conheciam lá. Então ela chegou com o coração bem machucado, com o feminino dela bem judiado. Ela teve problemas financeiros, ele não deu suporte, ele não deu segurança para ela. E ela acabou perdendo o bebê. O que aconteceu? Ela já tinha uma sensação de abandono, porque a mãe dela, que era gêmea de outro bebê, nasceu após a morte do irmão. Então a avó, na hora que olhava para um menino, queria o filho de volta. E teve duas, mas as duas gêmeas não compensaram a perda do menino que ela teve. Então é um clã que rejeita a filha mulher. E por que rejeita a filha mulher? Porque toda vez que uma mulher engravida naquela família de um menino, ela pode perder o filho. Então ela rejeita a mulher e acolhe os homens. Mas esse fato dela acolher o homem, ela não entra na postura de esposa, ela entra na postura de mãe. A mãe enlutada de um menino que não nasceu. É bem complexo, mas eu acredito que eu estou falando de uma forma para que vocês entendam. Então, ela se relacionou com esse cara e ela falou, meu Deus, o que aconteceu comigo, né? E por que a perda do bebê? Ela estava no nível de relacionamento de tanto desvalor que a criança pode ter entendido, bom, aqui eu não posso ficar, né? Aqui eu não posso ter garantias que eu vou ser amado, então eu vou embora. Então esse casal ainda estava muito inconsciente, muito preso nas suas questões emocionais, muito travado nas questões familiares, não estavam adultos ainda, né? Eu não sei quais eram as questões dele, estou dizendo as questões dela. E essa menina também nasceu depois de um filho homem, então a mãe dela dizia que ela sentia depressão só de olhar para aquela menina mulher. Por quê? No entendimento, ser mãe de mulher é mais uma vez correr o risco de que um filho homem pode nascer e morrer depois do parto. É tudo muito inconsciente e muito doloroso, né? E o pior de tudo isso, gente, é que o sofrimento vai se estendendo e tem como se liberar disso.
Existe uma grande pesquisadora, uma psiquiatra, que tem uma tese de doutorado linda, que eu até coloquei no grupo das Sagradas. Se você não está lá, me chama em inbox depois que eu falo. Chama Ciência do Início da Vida. A ciência do início da vida é uma ciência de 20 anos. É muito recente. De tanto sofrimento na fertilidade, de tanto sofrimento de filhos doentes, de mães doentes, foi se buscar o que acontece no parto. Então existe mais uma questão. Como você, mamãe, que está querendo engravidar, como foi a sua gestação? Como a sua mãe estava com você dentro da barriga? Como foi o seu nascimento? Eu lembro que uma vez eu aplico técnicas de renascimento. Na Jornada das Sagradas a gente faz esse processo de uma forma bem segura, bem amorosa, bem tranquila, e ele é libertador. E eu lembro que eu fiz uma vez um renascimento e eu vi minha mãe dentro da sala de parto, sozinha, com muito medo, né? Minha mãe tremia e eu sentia frio, eu sentia muito frio assim. E eu tava dentro da barriga ainda. Foi uma visão que eu tive num processo de meditação profunda. Você pode ter essas percepções. E eu fui perguntar pra minha mãe teve parto normal, eu nasci de parto normal. Um outro detalhe importante, me lembrem de falar dos partos, tá? E eu falei pra minha mãe, mas o que aconteceu? Ela falou assim, olha, você fez parto normal? Eu senti um medo, um abandono, uma escuridão. Ela falou assim, quando eles aplicaram o indutor para eu entrar em trabalho de parto, eles me deixaram numa sala de azulejos sozinha e tava muito frio e eu fiquei gemendo de dor sozinha. Um trabalho de parto, meus amores, você precisa estar, né, com uma equipe extremamente amorosa para a mamãe se sentir segura. Nossa, eu até me emociono de falar isso, porque, nossa, é tanta crueldade obstétrica que existe por aí, né? Isso dói no meu coração de saber que tem tanta gente inconsciente assim. E é vocês que estão ouvindo isso que podem exigir um amparo diferente, procurar serviços diferentes. Então, a mulher precisa estar rodeada de amor para ela liberar a ocitocina, que é o hormônio do amor, e essa criança nascer envolta no amor. Precisa de muito amor. O nascimento é assim como a morte. Você já imaginou como é difícil para alguém morrer sozinha, como a gente está vendo aí na Covid? Essas almas ficam em sofrimento. A diferença de uma pessoa que morre rodeada dos seus familiares, a alma dela encontra espaço na luz rapidamente. As que não ainda vão sofrer um tempo esse abandono. O nascimento de uma criança é a mesma coisa. É pura luz, é puro amor de Deus, é puro amor de Deus. Então as pessoas que estão em volta precisam estar muito nesse amor, para a criança se sentir realmente amada e mais a mãe sentir todo esse amparo. E o que aconteceu com a minha mãe, por exemplo, ela ficou sozinha, sofrendo numa sala fria e escura, numa maternidade. Meu Deus, que cruel, gente, eu tenho 42 anos. Quantas mulheres das nossas gerações não nasceram assim? Nós somos filhas de violência obstétrica. Quantas das nossas mães não ficaram numa situação super vulnerável no trabalho de parto? Por isso que eu digo, essa ciência do início da vida ela é nova. O trabalho das parteiras antigamente, que estavam em casa, que foi considerado perigoso, né, pela Organização Mundial de Saúde, porque não tinha condições técnicas de um bebê nascer, mas colocaram as crianças para nascerem em hospital sem nenhum cuidado. Eu lembro que no início da minha carreira eu fui cobrir um teste do pezinho em bebês de maternidade. E eu fiquei chocada, numa maternidade super importante da cidade onde eu moro, os bebês recém-nascidinhos enrolados ficavam sozinhos em cima de um balcão. Meu Deus, que abandono, ele acabou de sair da barriga da mãe, sozinho ali. Exija no seu parto, exija que seu bebê não saia de perto de você, que o pai esteja o tempo todo ali do lado.
A criança precisa de amor, não é risco de roubar, gente. É risco de abandono. Isso fica gravado no nosso inconsciente, vai para o DNA da criança, cria uma marca no DNA. Depois precisa fazer renascimento para curar. Então, vocês que estão tentando, busquem esse processo de curar a energia feminina de vocês. Entrem nessa aula que eu vou oferecer na terça-feira, eu vou tocar um pouco nisso, mas isso vai ser prolongado ao longo da jornada das sagradas, para a gente trabalhar esse momento onde houve abandono da sua criança, houve abandono da sua mãe, houve insegurança da sua mãe, porque tudo isso não fez o amor fluir. E a energia feminina em nós se abastece da onde? Da mãe. Ellen, como que eu acesso a energia feminina? Me conectando à minha mãe, às minhas ancestrais, me conectando à vida. É só isso, não tem mistério, gente. É mamãe. A forma como a gente ama, como a gente se relaciona, como a gente nutre as pessoas, vem da nutrição que eu recebi aqui de trás, da minha mãe, da minha avó. Tudo que essas mulheres passaram, tudo que o óvulo que formou você sentiu na barriga da sua mãe, quando estava na barriga da sua avó, tudo isso formou o seu DNA. Precisa fazer cura de DNA. Não é bem cura de DNA, precisa fazer mudança de DNA. A gente chama de reprogramação de DNA. Você tira essas características do seu DNA de sofrimento, de abandono, de violência, né? Olha lá. Depois do parto, me limparam e me deixaram um tempo na maca no corredor. Depois de um tempão, me levaram para o quarto. Minha placenta caiu no banho no dia seguinte. Meu Deus do céu, Beth. Fora a anestesia que subiu em mim para nascer. Ai, Jesus. A minha mãe sofreu muito quando estava grávida. Tá vendo, Ju? Então, quando a mamãe sofreu muito quando estava grávida e você que tá tentando, você lembra, existe uma memória flutuante no seu cérebro que gravidez traz sofrimento. Curando o seu acesso à sua energia feminina em todos os níveis, isso se resolve. E daí a gente consegue gerar filhos mais conscientes, mais saudáveis, né? Mais felizes. Tudo passa pelo amor. O que é Deus? Deus é amor. E o que Deus colocou no mundo? Mulheres para amar, homens para conquistar, homens para realizar e as mulheres para amar. A gente só veio no mundo para amar, gente. Não existe outra dinâmica, outro papel da mulher. A mulher é nutrição. E para ela nutrir, o macho dela precisa dar segurança para ela, segurança financeira. E eu sei que muitas mulheres ainda estão trabalhando. Se você quer engravidar, desacelera, para de fazer crossfit, vaporiza seu útero precisa estar quentinho para receber o bebê. Nós temos uma energia fria de água que circula no nosso corpo. Quem aquece o feminino? Quem aquece o feminino é o homem. Mas se você estiver com um homem violento, talvez você também não engravide, porque a criança vai entender que isso vai custar a sua vida, a sua paz. Sim. Na jornada eu também explico, eu fiz até um post sobre as mulheres que têm medo de engravidar, né? Que usam anticoncepcional, que usam DIU. O medo de engravidar, gente, é o medo da vida gerar sofrimento. Por que eu tenho medo de engravidar? Eu preciso ter consciência ao engravidar. As crianças, elas, para nascerem com um inconsciente mais elaborado, com menos traumas, elas precisam ser desejadas, elas precisam ser esperadas e planejadas. Se a criança não foi esperada, foi desejada e não foi planejada, ela tem um tipo de inconsciente. Se a criança não foi planejada, não foi esperada e não foi desejada, ela tem uma outra resposta para a vida, né? E quando você toma o lugar do masculino na relação, aí você vai ter dificuldade de engravidar, querida. Vai ter dificuldade de ser mãe, vai ter dificuldade de ser mulher. Mas tudo bem, eu quero ficar no masculino.
Me conta como você vai chegar aos 50 anos na sua menopausa. Talvez você chegue num nível de sintomas tão grandes que você vai se arrepender de ter ficado na energia masculina, porque você não nutriu a sua energia feminina, você não descansou na hora certa. Nós podemos ajudar nossos esposos quando eles estão com dificuldade financeira? Sim, por um período. E a melhor forma de você ajudar ele não é ganhando mais que ele, é se nutrindo do seu feminino para ser essa porção de amor, essa paz amorosa que tem no seu coração, para dar paz para ele buscar soluções de dinheiro. Uma mulher no feminino não tem como não ter um homem próspero. Não existe isso. Por isso que a cura passa pelo feminino. Uma mulher no feminino, ela é uma obra de ternura, de amor e compaixão. E ela não vai ser mãe do marido, mas ela cria um campo de harmonia no quarto, na casa dela, né? Que ele vem para casa, ele se reabastece e ele vai em busca do melhor para a família, para ser recompensado em casa, que foi o que eu falei na live de ontem. Então, passe a abençoar seu marido, abençoe o masculino dele. Diz para ele: eu te honro, eu te abençoo. Cuidado com as palavras de crítica, cuidado quando você diz eu tenho que fazer tudo. Experimenta deixar o homem fazer as coisas, sua vida vai se tornar muito mais leve. Experimenta deixar o masculino tomar a frente das coisas. Vocês já viram aquelas mulheres que não saem das rodas de discussão? Que o homem vai lá, cutuca, fala uma coisa, ela quer ser a melhor, ela quer ser a sabe tudo, ela quer impor a opinião dela. É uma mulher extremamente masculinizada. Ellen, eu não posso ter opinião própria? Claro, você deve ter opinião própria. Mas você pode falar isso com suavidade e assertividade. Quem gosta de discussão, quem gosta de guerra, é o homem. Sai dessa energia masculina. Talvez você não consiga ainda enxergar. Ainda é difícil, mas a gente vai fazer virar essa chave, com certeza. E uma outra questão importante, né, a mulher, quando tá dentro de casa e ela vai engravidar, o homem, ele percebe que a mulher tá gestante, ele percebe que a mulher precisa dele. E daí ele se masculiniza mesmo, como o grande herói, como o grande guerreiro daquele lar, né? E aquilo faz ele ficar mais forte. E você, se estiver carente, né, solitária, busque ajuda, porque a mulher, quando é muito carente, a mulher, quando é muito solitária, ela cobra do homem algo que ele não pode oferecer. Seu marido não pode suprir a sua carência. Quem supre a sua carência é a sua mãe. Minha mãe morreu, eu sou adulta. Mas é a sua mãe nesse resgate da sua energia feminina com a energia materna dela. Assim você resgata a sua autoestima, assim resgata o amor próprio, esse preenchimento, né? Mulheres que comem demais, mulheres que fumam demais, mulheres que bebem demais, mulheres depressivas, mulheres que não dormem, precisam sentir a mãe protegendo elas. Aí você vai pro seu feminino, vai dar paz pro masculino e ele vai fazer o papel dele dentro de casa. É assim que funciona. Agora você imagina você com sua energia feminina ferida se relacionando com um homem que teve um masculino imaturo, que é um homem que não sabe prover, que é um homem que não toma frente das coisas. Você vai se cansar. Mas tem cura? Tem. Quando você vai pro feminino, você pode ver o seu marido tomando mais atitudes, porque ele vai sentir necessidade de te proteger, não te dar colo. É diferente, ele vai querer te proteger, ele vai querer te dar segurança. Agora, se você é fortona demais, se você briga demais, se você discute demais, primeiro que você tá perdendo sua energia feminina. Segundo, que ele vai se sentir acovardado diante de você, gente, porque nós mulheres, quando tiramos essa justiceira de dentro da gente, essa heroína diante da gente, nossa, não tem quem segure. Mas canaliza essa força então para ser mais feminina, porque você tem força. Canaliza essa força para criar mais consciência, para ativar seu útero. Quando o seu útero tá bombando,
de hormônios, aquilo cria um catalisador que sobe por todo o seu corpo, vitaliza seu corpo, atinge a glândula pineal, atinge a produção de hormônios da glândula pineal e além dos hormônios, você aumenta a sua intuição, a sua sabedoria suprema. Entende? Isso é espiritualidade feminina. Vem do meu útero, da minha conexão. E eu pergunto para as mulheres, sentem o corpo de vocês. Não consigo, eu sou muito agitada, eu sou muito nervosa. Não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que passar no concurso, eu tenho que estudar para eu ser melhor. Tá, mas você é casada, o que seu marido faz? Ah, ele ganha bem. Pra que você quer tudo isso agora? Você quer ser mãe? Ou você quer ser alguém na vida? Assim, existe um momento. Enquanto você quer ser mãe, o que você vai priorizar? A profissão pode passar. Em 10 anos você pode deixar de ter essa profissão. O filho, você vai carregar ele pro resto da vida. É um momento, gente. É um momento importante. Precisa se preparar antes. Diminuir a carga, mudar sua alimentação, abençoar o seu leito com seu esposo, entrar no seu quarto, que é onde vocês vão ter a sua relação sexual, fazer uma oração antes, se conectar a Deus naquela oração. Entender que seu corpo é sagrado, todas as suas células vão nutrir uma criança. Entende como isso precisa de um preparo prévio? E quando eu tenho lutos de aborto, eu preciso acolher meus bebês. Para as que tiveram aborto já, eu vou ensinar o que fazer. Na jornada a gente pode fazer, a gente faz isso de uma forma mais, eu vou conduzindo junto com vocês. Mas quem quiser ter consciência, quando você está sofrendo com a dor do aborto, você pega um travesseiro, você coloca, preenche todo o seu colo, porque toda mulher que perde o neném fica com o colo vazio. Você põe o neném no colo, talvez você não consiga fazer isso agora, não precisa, porque é doloroso, né? E você vai dizer assim, você é o meu filho. E vai falar o número de filho que ele é, se ele é o primeiro filho, se ele é o segundo filho. E batiza. Eu te batizo com o nome de fulano. Eu já contei para vocês no post passado que eu tive 4 abortos, né? Eu não sabia desses abortos. Vou contar como que aconteceu. Eu usei DIU de cobre por muitos anos. E quando eu coloquei o DIU, eu li a bula. Eu vou mostrar a bula para vocês. Olha aqui. Lá embaixo tá escrito assim: no transporte do óvulo, na fixação do útero do óvulo fecundado. Isso está no final da bula do DIU. Tá lá embaixo. Eu coloquei isso até nos meus stories, né? E quando eu coloquei o DIU, eu li isso. Aí eu pensei assim, eu não tinha consciência, né? Não sabia o que estava fazendo. Eu falei, bom, se fecundar, pelo menos não vou engravidar. Eu sabia que um óvulo fecundado já era vida, mas eu não tinha consciência, gente. Nossa, é difícil, né? Mas eu não tinha. Então, quando eu tava nesses relacionamentos, eu comecei a sentir uma tristeza, do nada, né? Sentia tristeza, uma melancolia. E teve uma vez, eu já tinha terminado o relacionamento e a gente teve um retorno. E eu era muito apaixonada, queria ficar, queria voltar, mas era uma relação tóxica, era uma relação abusiva e eu tinha a ideia de que se eu tivesse engravidado eu conseguiria prender ele. Quem nunca pensou assim, né? Isso foi muitos anos atrás, antes do meu processo de início de terapia. E eu lembro que eu tinha muita percepção do meu corpo já, porque foi algo que minha mãe ensinou, né? Eu não tomava pílula nem nada, usava o DIU, então eu sentia meus ciclos. Eu senti, e as minhas 2 gravidez, você que já engravidou, você sabe, a gente sabe quando engravida. A gente sente quando engravida. Então, dessa relação, eu senti a primeira vez,
Fiquei desconfiada, mas daí desceu a menstruação, falei, não tô grávida. Mas o vazio ficou. E dessa última vez, eu lembro que eu senti tanto que eu tava grávida. E eu fui num salão e comecei a chorar. Ela falou, mas a menina foi atender, fazer minha sobrancelha. Eu falei, mas o que você tá chorando tanto? Eu chorava. Falei assim, menina, eu acho que eu perdi meu neném. Ela falou, mas atrasou sua menstruação? Eu falei, não, nem atrasou, mas eu engravidei e eu perdi meu neném. Tenho certeza disso. E isso eu já tinha feito constelação, eu já estava nesse processo de autoconhecimento, eu já estava mais elucidada assim. E foi uma crise de choro, gente, aquilo doía tanto, eu nem sangrei, não tinha nem dias atrasados, nada, mas foi a percepção do meu corpo. E eu fui buscar ajuda com um terapeuta. E ele disse assim, olha, o teste no seu corpo está dizendo que você está gestante sim, você está com a outra criança. Não sei se está em nível físico ou se está em nível espiritual, mas tem uma criança. Eu chorava desesperadamente. Fiz o acolhimento do bebê, isso que eu ensino nas jornadas, e passou uns dias, minha menstruação desceu. E eu tava com o DIU. Olha o processo todo que eu vivi, sem ter nem atrasado a menstruação. Foi algo muito difícil. Então eu imagino a dor de vocês que tiveram um resultado positivo, imagino a dor de vocês que estavam, numa relação estável, esperando. Porque não é a dor da expectativa, é a dor da perda. É isso que eu quero que vocês se fixem. É a dor da perda. Não a missão de colocar um filho no mundo é uma missão que você recebe de Deus. Mas a dor da perda gera muito luto. E depois desse processo, meu luto foi tão intenso, porque daí eu fui descobrir os outros lutos, as outras gravidez que eu perdi. E foi então que eu decidi tirar o DIU, e fui pesquisar a fundo. Os médicos falam que você não fecunda, que você não engravida, e tá na Bíblia, tá na bula do próprio DIU, em todos os DIUs de cobre, que você sim pode fecundar o óvulo e ele só não fixa na parede uterina. Foi um processo um dos mais dolorosos que eu vivenciei. Depois, com as constelações, eu já tinha entendimento que eu tinha que entregar os filhos para cada um dos pais. Então eu liguei para esse parceiro e disse, olha, eu engravidei de você, nós perdemos 2 bebês. Ele não tinha consciência, mas eu falei, estava na minha função. O pai dos meus filhos eu também, porque eu usei mais de 15 anos DIU, O pai dos meus filhos também, eu entreguei o 3º filho para ele. E teve um outro relacionamento que eu tive, que eu também entreguei o filho a ele. E deixa de chamar de louca, mas aquilo traz a paz no coração. Então, batizem seus filhos, deem nome a eles, coloquem um anjinho que represente ele na sua casa, e diga para ele que mais tarde, quando sua missão aqui estiver concluída, que você vai conhecê-lo. E conte para os seus outros filhos que eles têm mais irmãos, porque daí os filhos estão no lugar certo. E as que desejam engravidar, a gente precisa tirar esse luto do útero. As mulheres que perdem os bebês ficam com o útero escuro, a dor fica ali. A gente precisa limpar, Faz parte de um processo doloroso, mas precisa limpar, meus amores, para a vida se fazer novamente aí. E o principal é descobrir para que você quer engravidar. Para servir a Deus? Para contribuir na humanidade com um ser? Ou você quer engravidar para preencher o seu coração de um vazio? Se você tem a intenção de preencher o seu coração de um vazio, pode ser que você ainda esteja vinculada ao luto das suas antepassadas que perderam filhos. E daí talvez o bebê ainda não quer vir, porque ele quer ser livre. Um grande erro das mães é achar que elas criam filhos para elas, criam filhos para um dia cuidarem delas, criam filhos para serem companheiros delas. Não. A gravidez consciente nós vamos
dar sequência à missão de Deus. A missão que Deus nos deu, que através do nosso amor nós vamos criar um ser altamente inteligente, amoroso, protegido, para fazer a diferença no mundo, para gerar mais alegria no mundo, para gerar mais compaixão no mundo. É assim que a gente intenciona uma gravidez. É uma grande missão. É uma grande missão. E o seu parceiro, ele precisa fazer parte desse processo. Ele precisa desejar essa criança assim como você. O Bert Hellinger, das constelações familiares, ele diz que o pai, ele... Tem mulher que exclui o pai, né, da própria gestação. Isso não é um projeto seu. É um projeto do pai e seu e de Deus. Existe um triângulo aí, né? Existe uma tríplice força aí, o masculino unido ao feminino, unido ao espiritual. Olha o trabalho de consciência para vir um bebê, né? Tem mulher que engravida para segurar o marido, gente. Não, a criança já nasce com uma responsabilidade e vinculada entre pai e mãe. Não é legal. Não traz ela para a luz, não traz ela para a força dela, não traz ela para a vida. É pesado viver, porque eu nasci com o objetivo de salvar o casamento da minha mãe e do meu pai. Tem crianças que nascem, tem crianças que vêm com esse objetivo, viu? Elas são tão assim, elas vêm no mundo, mas elas querem salvar o pai e a mãe da tristeza deles. E depois elas têm que se liberar desse emaranhado, porque elas não vão ter uma vida leve, né? É pesado, né? É pesado, uma criança não dá conta de fazer isso. Mas toda criança tem intenção de salvar os pais. Então imagina se o pai já engravida, a mãe já engravida com a intenção que aqueles filhos salve ela da própria solidão dela, salve ela do próprio abandono. É complicado, você não tá tendo uma gravidez consciente. E pra gente finalizar, gente, convide seu parceiro para assistir essa live, para ele entender, para ele ser parte do processo, né? Convide seu parceiro a orar com você no seu quarto, antes de vocês dormirem juntos. Ore a Deus para que esse anjo, que vai ser seu filhinho daqui a uns dias, né, que ele já esteja entre vocês. Existe algo espiritual já sendo preparado antes das coisas acontecerem. Uma outra coisa importante, se você se relaciona com um homem que já teve filhos, um homem que já foi casado, ou se você já foi casada, se você já teve outro parceiro, coloque no seu coração esses parceiros que vieram antes. Dê lugar a eles, que daí seu filho não nasce vinculado aos desajustes amorosos que vocês viveram. Tem mulher que engravida e quer excluir os filhos do outro parceiro. Não, a família, ela é sempre inclusiva. É igual coração de mãe, cabe todo mundo, isso é amor, né? Coração de mãe é assim, não faz distinção, só faz uma inclusão da ordem. E não se esqueçam, se você estiver cansada, pare agora se você deseja engravidar. Diminua o ritmo. Faça atividades físicas que tragam leveza para o seu corpo, suavidade, flexibilidade, amorosidade. Homem aguenta o tranco. Homem tem um mindset de trazer sofrimento para o corpo. Guerra, luta, competições machucam o corpo. Homem pode viver isso. Mulher, suavidade, flexibilidade, delicadeza, atividades físicas que tragam saúde e leveza. Corre demais, faz triatlon, faz natação, bicicleta, crossfit. Você só está adquirindo energia masculina, adquirindo músculos para se defender, para se proteger de algo. Você pode adquirir saúde de várias formas. Dança. Já ativa a energia feminina em volta de você
para o seu neném chegar e se sentir acolhido primeiro espiritualmente. Percebe? Isso é gravidez consciente. Isso é casamento consciente. Isso é sexualidade consciente. Ore antes de ter relação sexual, não para engravidar, mas para que Deus esteja presente nessa relação. O amor, Deus é amor. A gente faz sexo por amor. Ou seja, quem vai estar no meio da minha relação? Deus. Espero ter contribuído com vocês hoje. Eu quero saber se vocês têm perguntas. Deixa eu responder as perguntas aqui. Joslaine, meu amor, toda luz para o seu coração, para o seu útero. Para quem não se inscreveu na aula de terça-feira, Carila, seja bem-vinda, Elisângela, Patrícia. Na minha bio você encontra o link da aula gratuita, onde eu vou aplicar algumas técnicas que vão te ajudar, tá? A liberar um pouco da sua energia feminina. E em sequência a gente já abre as inscrições para a Jornada das Sagradas, que são 28 dias num processo de cura do seu feminino, através de constelações familiares e outras técnicas do feminino e das terapias evolutivas. É um caminho de aprendizado e também de cura. Para você que chegou num ponto e disse assim, meu Deus do céu, eu preciso me resolver. Eu preciso entender onde que eu tô, que ponto eu tô errada. E é só buscando a verdade, né? Só buscando a consciência. Amanhã deve ter mais live. Eu só preciso saber do tema que a gente vai trabalhar. Me ajudem a pensar. Hoje pediram energia feminina, eu falei bastante da energia feminina, falei da fertilidade para as tentantes, para as mamães enlutadas. Eu vou pensar. Se vocês estão nos grupos, né, do canal das Sagradas no Telegram, quem não tá ainda pode sugerir lá, Patrícia pode sugerir. Quem tá no grupo do Sagrado Feminino do WhatsApp pode sugerir o tema e eu vou pedir para Deus qual o tema que eu devo trabalhar na live amanhã. Eu não sei ainda o horário que eu vou fazer, mas deve ser assim, finalzinho de tarde. Beta, olha, muita luz para você, querida. Eu nem coloquei aqui o endereço, né, da live. Deixa eu tentar colocar aí. Abandono. Abandono. Vamos falar do abandono. A memória de abandono, como isso interfere no nosso feminino. Boa, Ari. Muito obrigada. Eu fiz uma live de ontem que fala um pouco sobre isso, né, da questão da sexualidade, da questão do parceiro abusivo, do parceiro tóxico, mas nós vamos falar o feminino e o abandono. Né? Às vezes a gente... Ari, eu não te mandei, né, no Insta. Me chama lá no inbox que eu mando pra você. Tem muita mulher que faz sexo com qualquer homem, qualquer um, né, desesperadamente, do tamanho do abandono dela. E aí... As que não fazem sexo ficam correndo atrás do homem, né? O homem tem essa característica. Me chama em inbox que eu mando o grupo para vocês do WhatsApp. Tem essa característica de conquistador, né? E se você vai atrás, ele vai perdendo o desinteresse. Ele vai falando assim, eu não quero essa mulher. Nossa, essa mulher me pega no meu pé. Essa mulher parece minha filha. Você tá na energia de filha, tá na energia de controladora, tá na energia de mãe, né? De manipuladora, meu Deus! As vítimas são cruéis manipuladoras. Mas se aprende mais isso na Jornada das Sagradas. Me manda inbox para eu lembrar de vocês que estão querendo entrar no grupo do WhatsApp, tá? No grupo do Sagrado. No Telegram eu dou muito conteúdo, então eu vou mandar para vocês os dois. No WhatsApp é um grupo aberto, as mulheres trocam muitas mensagens. Agora, durante a jornada, eu tô focando bastante na divulgação de conteúdos para a jornada, mas no Telegram tem enquetes, tem vídeos, tem coisas sobre a ginecologia, tem coisas sobre uso de óleos, né? Óleos de coco, eu ensino muita coisa lá. É bom vocês acessarem também o canal do Telegram.
Então, amanhã o tema vai ser feminino e o abandono. Gratidão e chame a inbox que eu mando para vocês agora nos próximos minutinhos o convite. Inscrevam-se na aula no link da bio. Participem desse movimento. Eu sei que vocês já estão prontas e vocês estão desejosas. Gratidão. Um beijo, minhas queridas. Fiquem com Deus.